Boa noite, amigos. Um grande prazer estar aqui hoje contigo. Nós vamos compartilhar hoje alguns conceitos do livro Quem Pensa Enriquece. Na verdade, hoje é um resumo do livro, é um resumo da conversa que nós vínhamos tendo aí, falando a respeito de realização de desejos e sonhos. Hoje, então, nós vamos finalizar esta etapa. Você que levantou essa bandeira aí junto comigo, que juntos levantamos a bandeira do livro de Como Realizar Desejos e Sonhos, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E hoje nós vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos, dos 13 pontos, os 13 conceitos do livro, e vamos também fazer o sorteio do livro, Quem Pensa Enriquece, para as pessoas que conseguiram fazer algumas das ações que passamos ontem na live, na última live, que foi ontem, na penúltima, né? Se por acaso você estiver ao vivo aí com a gente, estiver entrando ao vivo, seja bem-vindo. Eu sou Júlio de Oliveira. O livro que nós estudamos todos esses dias aí é esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E hoje nós vamos fazer o sorteio do livro. E também vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos esses dias que estivemos juntos aqui. Queria agradecer do fundo do coração por você ter ficado junto aqui comigo, por termos ficado junto conversando sobre esse assunto. Aprendemos coisas muito legais, coisas muito boas. Silvana, seja bem-vinda, nossa grande companheira de sempre. Paulo Sábio junto com a gente também. Seja bem-vindo. Legal? Se por acaso você estiver entrando, se você estiver ao vivo agora, continue com a gente até o final. Se por acaso você assistir isso depois como uma gravação, não tem problema nenhum. Eu vou perguntar aqui de 1 a 10 até que ponto esse assunto é importante para você. E também, se por acaso você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser expressar alguma ideia, algum ponto de vista, fique à vontade para compartilhar aí o seu ponto de vista e a sua ideia sobre esse assunto. Arthur está entrando agora, seja bem-vindo também. Nós vamos começar daqui a pouquinho. Estamos quase no horário para começar isso. Opa, já deu o horário, na verdade. Legal, muito bom. Eu acho que a gente ia começar com o sorteio. Íamos começar com o sorteio. Mas eu acho que vamos esperar um pouquinho mais para algumas pessoas que estavam conosco ontem entrar. E aí a gente faz o sorteio em seguida. Tá bom? Uma coisa que eu gostaria de iniciar falando aqui é que as pessoas que começaram essas aulas desde o início, ou você que já estudou esse livro, ou se por acaso você estudar esse livro, né? Eu te aconselho, se por acaso você perdeu alguma aula, se você não participou de todas, vai lá depois para a minha página de Facebook e estude as outras lives. Nós compartilhamos 15 conceitos do livro Quem Pensa Enriquece, conceitos extremamente importantes. E são eles aqui, eu vou compartilhar brevemente contigo aqui. Nós aprendemos sobre desejo, sobre a fé, sobre a autossugestão, como você influencia o seu subconsciente com a autossugestão, conhecimento especializado, falamos sobre isso,
Imaginação. Por que é importante você se imaginar conquistando alguma coisa? Por que é importante você ter a imaginação, né? Por que você precisa se imaginar vivendo aquilo? Nós falamos sobre isso também. Planejamento organizado, que a gente precisa organizar os planos. A decisão. Grande parte das pessoas que não realizem, nós podemos estar inclusos nisso, na grande maioria das vezes, quando nós não realizamos as coisas que buscamos, uma delas é a falta de decisão. A gente não decide, a gente fica em cima do muro, nem nós sabemos o que queremos da vida, e aí é por isso que a gente não consegue alcançar os nossos desejos, sonhos e objetivos. Persistência, o poder da mente mestra, o ministério da transmutação do sexo, falamos sobre isso também, o subconsciente, o cérebro, o sexto sentido, como vencer os 6 fantasmas do medo e a oficina do diabo, que nós falamos ontem. E hoje nós vamos fazer um resumo aqui de alguns pontos mais importantes, ou talvez dos pontos mais importantes do livro, para que você consiga colocar em prática. Te aconselho a ir lá na minha página de Facebook, então, e assistir isso. Se você perdeu essas aulas, assista às aulas, e não somente assista, coloque em prática, porque eu vou te falar uma coisa agora. Quando você estudar essas aulas, e você que esteve com a gente desde o começo e participou disso, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. A sua vida nunca mais será a mesma. A mesma pessoa que está agora, aqui nesse momento, que esteve desde o início participando dessas aulas, agora até o final, que está aí junto conosco, não é mais a mesma pessoa. Os conceitos, as impressões, as visões que tivemos durante esse estudo nos tornou, né, ou nos tornou uma nova pessoa. Novas pessoas, transformação de pensamentos, de visão, de desejos, de sonhos, uma fé maior, um poder maior de realização de desejos, sonhos e objetivos. Então, só que tudo isso que nós aprendemos, se você deixar só na teoria, não vai funcionar, você não vai conseguir. Daqui mais algum tempo você vai esquecer os conceitos que você aprendeu. Então, por favor, tome nota das coisas que você lembra, estude de novo, estude esses vídeos de novo, outra vez, e deixa isso fazer parte da sua vida. E aí sim você conseguirá alcançar os seus desejos e sonhos. Hoje nós vamos fazer uma conclusão falando um pouco sobre esse assunto, mas eu queria dizer isso aqui, que você não é mais a mesma pessoa, e se por acaso você colocar em prática, você vai ver essas coisas acontecendo com muito mais poder e muito mais facilidade na sua vida, os sonhos e desejos e tudo mais. Mas os conceitos aprendidos aqui, com certeza, nós podemos usar em qualquer área da vida e para sempre, porque são conceitos extremamente importantes. Tá bom? Pergunta até aí, alguém quer fazer alguma colocação, quer expor alguma coisa, quer compartilhar alguma ideia, fique à vontade. O D'Artoli entrou com a gente aí agora. Quem mais caiu? Paula, Silvana, legal, vamos entrando aí, vamos fazendo parte desta panela. Legal, muito bom. Olha só, o que acontece? Eu vou fazer o sorteio do livro então, não agora, daqui a pouco eu faço o sorteio. E esse sorteio nós vamos fazer e depois a gente vai entregar esse livro, vai cuidar para que seja entregue no seu endereço. Se por acaso você for sorteado ou sorteada, nós vamos entregar esse livro lá na sua casa, você vai receber ele na sua casa. O livro de Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Tá bom? Se por acaso você puder anotar, eu vou te passar agora uma informação bastante importante. Roberto Dantas está entrando com a gente ao vivo aí agora também, seja bem-vindo.
Estamos falando sobre desejos e sonhos do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Olha só, o livro, eu vou ler aqui na íntegra, que aqui na verdade está um resumo das partes, ou da parte, uma das partes mais importantes do livro. São 6 pontos que Napoleão Hill identificou. Na verdade, ele fez um estudo com milhares de pessoas, por mais de 20 anos, e depois ele avaliou aí as 500 pessoas mais bem-sucedidas da época dele. Essas pessoas ainda hoje se enquadram das pessoas mais ricas que já passaram nesta terra, ou mais bem-sucedidas, não só ricas financeiramente, né? Mas ricas em vários outros aspectos aí. E ele percebeu que elas usavam uma coisa em comum, elas usavam alguns conceitos em comum. Por que algumas pessoas conseguem alcançar algumas coisas e outras não conseguem? Por que 98% das pessoas no mundo inteiro tem uma certa condição financeira? E por que 3%, somente 3%, 98% das pessoas são pobres e apenas 3% das pessoas retêm toda a riqueza do mundo, que existe no mundo? Por que é assim? Por que motivo que é assim? Então ele pesquisou as pessoas mais bem-sucedidas e ele entendeu que elas usavam coisas que as pessoas que não tinham aquele desempenho não usavam, por falta de conhecimento, por uma série de outros fatores. E aí ele percebeu aqui 6 pontos, ao pesquisar essas 500 pessoas mais bem-sucedidas, ele percebeu 6 pontos fundamentais para que a gente consiga realizar os sonhos e desejos e objetivos. 6 pontos. E esses 6 pontos são, se por acaso você puder anotar, é importante. Eu diria que isto é uma das partes mais importantes do livro. Tem outras coisas que são de extremo significado, mas aqui está o resumo, tá? Parte da essência. Olha só. O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamentam-se em 6 práticos e definidos passos. 6 passos. Para ter riqueza do quê? Para ter riqueza de espírito, riqueza familiar, riqueza de saúde, riqueza intelectual, riqueza emocional e várias outras riquezas. E também riqueza financeira, lógico. Esse livro ele trata os pontos aqui para que nós consigamos realizar os sonhos e desejos em todas as áreas da vida. Mas o foco desse livro é a questão financeira, apesar de nós podermos usar em vários aspectos. Então, primeiro ponto é fixe em sua mente a quantidade exata que você deseja. Não basta dizer apenas, eu quero muito dinheiro. Determine qual montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita nos próximos capítulos. Então é muito importante fixar na mente, ou ter um desejo fixo, ter uma determinação de um desejo fixo, uma visão fixa. Então a primeira coisa, ter um desejo. Então a minha pergunta hoje à noite para você é, qual é o seu desejo? O que você tem desejado? Eu falava na live de ontem, né? Que eu tenho entrevistado pessoas há mais de 25 anos e ao perguntar para as pessoas qual que é o seu desejo, normalmente as pessoas ficam em cima do muro e elas não sabem o que responder, elas não sabem quais são os desejos dela, ela não sabe quanto que ela quer ganhar, ela não sabe onde que ela quer morar, ela não sabe como que ela quer viver, ela não sabe como deve ser, qual seria o ideal. Qual seria o relacionamento ideal com a esposa, com os filhos, com os clientes, com a empresa onde trabalha e assim por diante. Então, o fato de não ter clareza no desejo impede de alcançar
esses sonhos, desejos e objetivos. Então a primeira coisa é ter um desejo. Qual é o seu desejo? Quando você olha para as Escrituras, para a história aí cristã, quando você olha para a vida de Jesus Cristo, estudando ali a Bíblia, você vai ver inúmeras situações que Cristo chega para a pessoa e pergunta: qual é o seu desejo? O que se desejas? O que se deseja? Qual é o seu desejo? O que você quer? E aí as pessoas então expressavam ali o que elas queriam e ele então fazia o milagre, fazia aquilo acontecer. Tem um exemplo ali, eu já contei isso uma outra ocasião, você pode ler lá na íntegra depois. Quando Cristo chama os apóstolos, aliás, ele reúne os apóstolos, ele já sabia que logo ele não estaria mais ali, e ele pergunta qual era o desejo dos apóstolos. Então, os apóstolos disseram: quando chegar a idade do homem, a gente quer ir para o paraíso, quer sair desse mundo e ir para o paraíso. E aí tem alguém ali que fica quieto, que era João, né? João, ele fica quieto, ele não fala nada, ele não fala o que ele queria. E aí Cristo pergunta para ele: qual é o seu desejo? E aí ele expressa o desejo. Aliás, Cristo já sabia qual era o desejo dele, e depois o desejo dele, na verdade, era não passar pela morte. Ele queria continuar aqui na terra para sempre, até quando Cristo voltasse. E aí Cristo fala então para ele que realizaria segundo o desejo do coração dele. Se você acredita nisto ou não, não tem problema nenhum. Mas uma coisa é fato: as maiores realizações que já existiram nesse mundo, as coisas mais significativas que uma pessoa, um grupo, uma empresa, um indivíduo alcançou, é porque ele tinha um desejo. A casa que você construiu lá, se você tem uma casa, a casa que você construiu, de uma forma ou de outra você desejou. Aquela pessoa que criou o avião, que criou o celular, já falei isso, que criou o carro, que criou, sei lá, essa camiseta que eu estou agora. A pessoa primeiro desejou aquilo, primeiro ela teve um desejo, para depois realizar aquilo. Primeiro foi criado espiritualmente. Então, se você não tem desejo nenhum, se você não tem sonho nenhum, se você não tem sonhado, se você não está sonhando, se você não tem objetivos, você está no caminho errado. Dificilmente vai conseguir realizar alguma coisa, porque a primeira coisa que nós precisamos ter é desejo. E aí tem uma coisa bastante interessante. Uma pessoa, quando ela tem por volta de 20, 25 anos, alguma coisa assim, 28 até 30 anos, ela tem algum desejo, né? Ela tem algum sonho. Só que aí a vida vai passando e ela começa a tomar algumas decisões. E quando ela chega numa determinada idade, quando está com a idade avançada, ela já está. Preste atenção, olhe para essas pessoas. As pessoas estão com mais idade, geralmente elas estão sem objetivo, sem sonho, a vida está sem graça. Em contrapartida, quando você encontra pessoas que têm sonhos, mesmo que ela tenha uma idade avançada, ela tem sangue nos olhos, ela tem vontade de viver, ela tem realizar coisas, ela tem sonhos, ela tem metas, ela não para, ela faz as coisas e tudo mais. Então, por que as pessoas perdem o gosto de viver e de realizar coisas? Porque ela deixa de sonhar, ela não tem mais objetivo. Então o objetivo, o sonho, a determinação, o plano claro tem que ter, a gente precisa. Então a primeira coisa, ter um sonho, ter um desejo. A segunda coisa importante que nós precisamos fazer, clareza. Nós precisamos ter, nós precisamos declarar exatamente o que pretende dar em troca. O que você vai fazer em troca por aquele desejo e sonho? Porque nada vem de graça, né? Então nós precisamos, uma pessoa que é um esportista, por exemplo, e ele deseja ganhar a corrida de, São Silvestre. A meta dele, o sonho, o objetivo é ganhar a corrida de São Silvestre. Estou dando só um exemplo aqui, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um plano. Todos os dias eu vou acordar às 5 horas da manhã e eu vou correr das 5 horas da manhã até 6 horas, até 7 horas da manhã. Eu vou correr das 5 às 7, todos os dias, 2 horas. Ou eu vou correr das 18 horas, quando eu sair do trabalho, até as 20 horas. Não sei, é um exemplo, né? E aí ela vai fazer aquilo por tanto tempo, imaginando que ela vai conseguir
vencer a corrida de São Silvestre. Dentro desse plano que ela tem, ela coloca também que ela vai alcançar, ela vai pesquisar os 10 atletas que já venceram a corrida de São Silvestre. Então ela vai analisar, sei lá, por 5 meses a vida, tudo sobre a vida dessas 10 pessoas que ganharam a corrida de São Silvestre. É só um exemplo, então ele vai fazer o plano dele. Da mesma forma, precisamos ser nós. Precisamos ter um desejo, um sonho, um objetivo. E depois disso, nós precisamos criar uma ação, né? O que nós vamos fazer para conseguir alcançar aquilo que nós estamos buscando. Qual que é o seu plano, então? Que plano que você vai fazer para alcançar o seu sonho? A terceira coisa é estabelecer datas. Então nós precisamos colocar datas em tudo aquilo que nós fazemos. Ô Enzo, você está me atrapalhando, filho. Eu não estou fazendo nada. Você está batendo aí, está me atrapalhando. Obrigado, tá? Te amo. Legal. Então, a outra coisa que a gente precisa fazer é exatamente isso, é colocar datas. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard com 20 alunos, pesquisaram 20 alunos por 20 anos. E esses 20 alunos, foi pesquisado vários aspectos da vida deles, vários aspectos. Depois de 20 anos de pesquisa, eles chegaram à conclusão de que aqueles alunos que tinham sonhos e desejos, e eles escreviam os sonhos e desejos com datas, dia, mês e ano, eles eram mais bem-sucedidos e mais felizes em todos os aspectos da vida, do que aquelas pessoas que tinham até sonhos e desejos, mas não escreviam e nem colocavam datas. Então eles chegaram à conclusão que o fato de colocar datas e de escrever o sonho, né, e colocar datas, traz uma facilidade muito maior para realizar desejos e sonhos. Então é importante fazer colocar datas, né, naquilo que nós estamos buscando. Quarto ponto, elaborar um plano de ação, né, um plano detalhado. Então, na verdade, não é um plano de ação, é um plano detalhado. O que vai ser feito? Vou fazer... Primeiro a gente precisa definir o preço que nós vamos pagar e depois escrever lá, número 1, eu vou fazer dessa forma, número 2, eu vou fazer dessa forma. Então, detalhar o plano. Vou ler aqui, ó. Elabore um plano detalhado para a realização de seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Então, elabore um plano detalhado. Quinto, redija um documento declarando precisamente, claramente, a quantia ou o desejo que você está buscando. Então, é importante fazer um documento que está escrito, não pode estar só na mente, né? Tem que estar escrito. E a sexta e última coisa é ler esse plano todos os dias, antes de dormir à noite e de manhã quando nós acordamos. Nós podemos lembrar disso durante o dia também, mas é importante fazer isso de manhã e à noite, porque estudos mostram que na parte da manhã e à noite, ou quando nós estamos indo dormir, né, num momento mais calmo, mais tranquilo, é um momento em que o nosso subconsciente consegue fixar melhor as coisas e aí nós vamos ter mais facilidade de realizar e de encontrar esses desejos que nós estamos buscando. Depois eu posso postar esse material para que você tenha clareza aí, mas de qualquer forma, ter um objetivo, ter um sonho, o que você vai dar em troca por isso, qual é a ação que você vai fazer, ter data para esse plano, ter ele bem detalhado, bem especificado o que você vai fazer, escrever isso, tem que estar escrito, e repetir isso. E aí não pode ser uma vez só, né? Tem que ser todos os dias. À medida que nós fazemos isso, nós vamos começar a repetir isso, e aí nós conseguiremos alcançar melhor. Tá bom?
Eu vou ler aqui na íntegra um outro ponto que fala ainda sobre esse assunto, sobre esse assunto. Olha só. Nós que desejamos acumular bens, não podemos esquecer que os verdadeiros líderes do mundo foram indivíduos que buscaram e pensaram em prática, que pensaram, buscaram e puseram em prática o intangível, forças invisíveis de oportunidades futuras, convertendo essa força ou impulsos do pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e toda sorte de fabricantes, toda sorte de facilidades que tornam a vida mais confortável hoje. Então, tudo que você consegue olhar e você consegue, toda a facilidade que nós temos hoje, todas as facilidades, o colchão, a cama, a mesa, as roupas, por que não o óculos, o celular, a televisão, todas as facilidades que nós temos hoje, que foi criada por alguém, ela começou primeiro com o pensamento. Por que algumas pessoas conseguem criar e outras não? Elas são melhores do que nós. Será que são melhores do que nós? Lógico que não. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Falamos bastante sobre isso, né? Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos dons que Deus possui. Nós trouxemos como herança dons que Deus possui. E entre eles o dom de criar coisas. Então, tudo que nós enxergamos que foi criado começou primeiro com um pensamento. Eu quero criar tal coisa. Eu vou desenvolver tal coisa. E aí é lógico, a pessoa trabalhou naquilo, ela pensou naquilo, ela estudou aquele assunto, ela procurou inspiração, procurou maneiras de colocar aquilo em prática até que ela conseguiu. Mas é tão bom saber que tudo começou com um pensamento, né? Que da mesma forma que alguém conseguiu, nós também podemos conseguir. Faz sentido isso que eu estou falando aí? Se faz sentido, me dá um retorno. E nós vamos conversando sobre isso no decorrer da conversa aí, tá bom? Arthur fez um comentário ali. Olá, meu amigo, boa noite. É pura verdade, eu já tenho um pensamento positivo. Muito obrigado por compartilhar esse estudo para conosco. Legal, muito bom, Arthur. É um prazer mesmo. Prazer muito grande. Olha só, tem muitas partes que eu vou lendo na íntegra aqui, eu faço questão de ler na íntegra, porque para não perder a essência. Tem coisas aqui que são extremamente importantes, né? Muito legais. Olha só, o mundo se acostumou com a descoberta. E mais, desde se a recompensar o sonhador que traz ao mundo uma nova ideia. Tende-se a recompensar o sonhador que traz ao mundo uma nova ideia. Toda grande realização foi primeiramente e por algum tempo apenas um sonho. Toda realização foi por algum tempo um sonho. Então, à medida que nós vamos sonhando, a gente consegue colocar isso em prática. Então, esse desejo é a grande oportunidade de nós realizarmos coisas. A todos esses gostaria de transmitir a ideia de que toda realização, qualquer que seja sua natureza ou seu objetivo, precisa começar com um desejo ardente e intenso por algo definido. Então, tudo tem que começar com um desejo ou alguma coisa, uma ação que foi antes definida. E falamos também do conceito da fé, né? Uma outra coisa aqui com relação a realizar desejos é ter fé, é acreditar naquilo que nós estamos buscando. E aí falamos bastante sobre isso. O livro fala aqui, falando sobre fé, ele nos ensina, o Napoleon Hill fala que nós alcançamos ou aumentamos a nossa fé pela repetição. Tudo aquilo que nós repetimos o tempo inteiro
é o que nós passamos a acreditar. E tudo aquilo que nós acreditamos é o que vamos atrair para a nossa vida. Por que a gente começa... Por que nós estamos anos e anos atraindo, às vezes, as mesmas coisas que nós estamos... as mesmas coisas, né? Por que estamos atraindo sempre as mesmas coisas? Por que às vezes nós erramos sempre no mesmo ponto? Eu falei aí quando nós estávamos falando sobre esse assunto, eu falei de uma pessoa que eu conheci, que ela casou com uma determinada pessoa, e a pessoa batia nela, machucava ela, bebia, usava drogas, e eles tinham um monte de problema de relacionamento, e tinham várias coisas acontecendo ali, extremamente desagradável. Ela separou dessa pessoa, casou com uma outra pessoa. E aí mudou alguma coisa? Não, eles passaram a viver a mesma coisa. Pouco tempo depois, ela estava se separando de novo porque estava sofrendo da mesma forma. Depois se casou com uma outra pessoa e estava vivendo da mesma forma. Por que a gente repete essas coisas, né? Por que essas coisas se repetem para nós? Porque existem algumas coisas que são tão repetidas. Às vezes os nossos pais repetiram coisas para nós. Às vezes os nossos amigos, as mídias, a televisão repetiram tantas coisas o tempo inteiro que nós passamos a ver aquilo como verdade. Nós passamos a acreditar naquilo. E tudo aquilo que nós acreditamos passa a ser fé. E é o que nós vamos atrair para a nossa vida. Lógico que tem coisas que não é verdade. Tem coisas que não é verdade. Verdade é uma coisa que foi, que é e sempre será. Isso é uma verdade, né? É a existência de alguma coisa que foi, é e sempre será. Existem coisas que não é uma verdade, é uma mentira. Mas nós repetimos aquilo tantas vezes que a gente começa a ver aquilo como verdade. O livro dá o exemplo de alguém que está na área criminal. Ou uma determinada pessoa que estava na área criminal e ele observou isso nas pessoas. A primeira vez que o indivíduo ele se coloca no mundo do crime, ele abomina aquilo. Depois de algum tempo, ele já não desagrada tanto, ele consegue engolir aquilo. Na terceira ocasião que ele tem algum problema com aquilo, ele começa a aceitar e depois ele começa a amar aquilo. Então, isso é o que acontece com pessoas que entram no mundo do crime. A princípio ela abomina, depois ela começa a gostar. Por quê? Por causa da repetição. Então, tudo aquilo que nós repetimos, a gente começa a ver como verdade. E começamos a acreditar naquilo. E tudo aquilo que a gente acredita é o que nós vamos atrair para a nossa vida. Aí tem alguns exercícios, né, para saber se realmente uma coisa é verdade ou não. Tem alguns termômetros e algumas coisas que a gente pode fazer aí. Isso é história para uma outra ocasião, uma outra oportunidade, para entender o que realmente é verdade e o que não é. Mas enfim, tudo aquilo que nós repetimos, passamos a acreditar, e tudo aquilo que nós acreditamos é o que vamos atrair. Por exemplo, pessoas que nascem em lares que têm um poder aquisitivo maior, ela tem a tendência lógico que tem exceções, tá? Mas num contexto geral ela tem a tendência de realizar e de alcançar coisas com maior facilidade. Pessoas que nascem num lar muito pobre, ela vai ter mais dificuldade para alcançar alguma coisa além daquilo que a família dela alcançou. Por quê? Por causa da repetição. Aquilo vai ser repetido, foi repetido tantas vezes a vida inteira. Você não tem dinheiro, você é pobre, isso é muito para você, você não vai conseguir, olha para você, essa situação não vai dar certo. Nossa, você vai querer montar um negócio próprio, vai querer fazer universidade. Aliás, as pessoas nem chegam a pensar em universidade, em ter uma situação melhor, né? Ela está tão condicionada aquilo foi tão repetido, que ela só vai vivendo daquela forma. Isso acontece com a grande maioria das pessoas, né? Algumas outras conseguem pensar fora da caixa, algumas outras conseguem realizar coisas significativas. Contrapartida, se você pegar uma pessoa com alto poder aquisitivo e você colocar ela ir para uma situação muito inferior àquilo que ela sempre viveu,
ela pode até ficar por algum tempo, mas algum tempo depois ela consegue se sobressair em relação àquilo. Lógico que tudo tem exceção. Isso que eu estou passando não são os meus conceitos, são conceitos que estão no livro. Nesse livro e vários outros livros que falam sobre esse aspecto. São pesquisas, né? São pesquisas, não são ideias que alguém falou, eu acho que é assim. São pesquisas, isso é comprovado, né? Comprovado. Hoje existem comprovações científicas com relação a isso. A repetição, tudo aquilo que a gente repete, nós passamos a acreditar. Então nós precisamos tomar cuidado com a televisão que nós estamos assistindo, temos que tomar cuidado do tipo de programa que nós estamos assistindo, mesmo na Netflix, no YouTube, o que você escolhe, o que você está assistindo a maior parte do tempo. Ontem nós falamos sobre isso, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Como que é? Um ditado mais usado pelos mais antigos aí. Quem anda com porco... Como que é? Quem anda com porco lavagem come. Alguma coisa assim, né? Então é exatamente isso. Parece um ditado meio tosco, mas é real isso, né? Nós temos a tendência de ficar muito parecido com os nossos amigos. Escolha bem um grande líder religioso, o presidente Hinckley, falava isso com frequência, né? Escolha bem os seus amigos, porque nós temos a tendência de nos tornar muito parecidos. Nós temos a tendência de nos tornar muito parecidos com eles. Então, precisamos tomar cuidado, né? As mensagens que nós estamos ouvindo o tempo inteiro. E às vezes você está ouvindo ali de uma maneira você não acha que aquilo vai fazer um efeito tão negativo na sua vida. E acaba fazendo sim, porque aquilo está sendo repetido. Se é uma vez só, não, mas tudo aquilo que é repetido, a maior parte do tempo. Uma mãe, por exemplo, que chama o filho de burro. Você é burro, você não aprende. Você não vai conseguir, olha aí, você só faz besteira. Se a mãe e o pai estão repetindo isso para os filhos o tempo inteiro, isso é um problema, porque os filhos começam a acreditar. Ao passo que os pais que elogiam os filhos, que falam, lógico, os filhos não são perfeitos, cometem erros, né? Mas nós não precisamos julgar a pessoa. Nós podemos julgar aquilo que foi feito de errado sem julgar a pessoa. Talvez a gente pode falar, isso que você fez não é legal. Eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa, mas isso que você fez não é legal. Ao invés de falar, você é um burro, tá vendo? Você só faz besteira, olha o que você fez. Então, quando a gente faz esse tipo de julgamento, nós podemos criar bloqueios mentais que vai ficar para sempre ali na pessoa. Então, porque a pessoa começa a pegar aquilo como verdade. Ela começa a acreditar naquilo. Isso é fé, né? A gente começa a pegar aquilo como verdade. E aí é aquilo que a gente vai atrair para a nossa vida. Porque tudo aquilo que nós colocamos energia é o que nós vamos atrair para a nossa vida. E a fé é isso. A fé é energia, né? E aí a gente pode colocar energia positiva, que é energia de acreditar, de pensar que aquilo vai ser bom para você. E pode ser energia negativa também, energia de medo, energia de inferioridade. Você se sente inferior a todo mundo. Também é um tipo de energia, mas é uma energia negativa. Então, se você foi criado num lar assim, se você já foi programado para viver dessa forma, ou para pensar e acreditar dessa forma, tem como mudar? Tem sim, tem como mudar. Como que se muda isso? Repetindo também. Isso, na verdade, chama-se paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de hábitos. São hábitos que nós criamos durante muitos anos de repetição. Já dei esse exemplo, vou dar de novo. Acho que é importante. Acho que fica bem fica bem claro. Você está dirigindo e daqui a pouco passa alguém, você cumprimenta a pessoa, aí o carro, se for um carro mecânico, ele vai pedir marcha, você está lá na terceira, ele vai pedir marcha, você muda a marcha do carro, ao mesmo tempo você cumprimenta a pessoa e você nem percebe que passou a marcha. Ou você está dirigindo, você está indo para passear com a sua família, você está indo fazer alguma coisa diferente
E aí quando você vai ver, você está pegando a mesma estrada que te leva para o seu trabalho. Isso já aconteceu e acontece comigo constantemente. Por que isso acontece? Porque a gente vai todos os dias para o trabalho, aquilo já está no nosso subconsciente e nós já estamos programados para aquilo. Já virou uma programação mental. Como que você muda alguma coisa que você já foi programado? Pode perceber, a gente tem hábitos de fazer todos os dias a mesma coisa. A gente tem uma rotina, né? Por que é assim? Porque nós já estamos condicionados àquilo. A gente faz aquilo sem pensar. Você não precisa mais pensar para fazer aquilo. Porque não está mais no consciente, está no subconsciente. Então, nós estamos programados. Se você está programado para pensar só em pobreza, para pensar em escassez, para pensar no que está faltando, para pensar que você não consegue, para pensar... Se você já está condicionado a viver sempre com dívida, sempre endividado, nunca tem dinheiro porque está sempre com dívida. Se você está condicionado a viver desta forma, você está programado, né? Você já tem esse paradigma, esse conjunto de hábito, dificilmente você vai conseguir mudar. Por quê? Porque está no subconsciente. E isso é difícil de mudar. Como que se muda? Você precisa repetir alguma coisa contrário a isso. Contrário, se você está com frio, o que você precisa para sentir, para tirar o frio? Você precisa colocar calor, você precisa colocar uma blusa, ou você precisa ligar o ar-condicionado quente, você precisa ligar a fogueira, alguma coisa, ou você vai para o sol. Então você precisa de calor. Se você está com frio, você precisa de calor. Se você não está bem espiritualmente, o que você precisa fazer? Buscar a espiritualidade. Não adianta ficar se questionando, se lamentando. Eu não estou bem espiritualmente, eu poderia ser uma pessoa melhor espiritualmente. Então, contrário à fraca espiritualidade é buscar espiritualidade. Uma pessoa que está, se ela está com fome, contrário à fome é o quê? Comer e saciar a fome, né? Ter ali, né, alguma coisa para comer. E contrário à pobreza? Contrário à pobreza é riqueza. Se a gente tem o hábito de pensar em pobreza, se a gente só está atraindo pobreza, se nós só estamos atraindo dívidas, se nós só estamos atraindo situações financeiras desfavoráveis, o que nós precisamos fazer? Como que a gente vence isso? Como que a gente muda esse paradigma? Comece a estudar sobre riqueza, comece a estudar sobre pessoas que já alcançaram níveis que você ainda não alcançou. Repita aquilo todo dia, até você ter o hábito de pensar diferente, de pensar em abundância. Já falei isso também, né? Tudo nessa terra foi criado em abundância. Tudo foi criado em abundância, tudo foi pensado em abundância. Quantas folhas existem na árvore? Quantas árvores existem no planeta? Qual é a quantidade de água que existe no mundo? Quantos peixes existe no oceano? Quantas células tem no corpo? Quantos cabelos nascem na nossa cabeça durante uma vida inteira? E assim vai. Quantos frutos é capaz de tirar de uma só semente? Quantas folhas? Já falei, quantas folhas tem numa árvore? Então tudo foi feito em abundância. Tudo foi feito em abundância. Qual é a quantidade de areia que existe no mar? Qual é a quantidade de areia no mar? Quantas pessoas vivem nessa terra? Quantas pessoas já viveram e quantas pessoas ainda vão viver? Então nada foi feito em escassez, tudo foi feito em abundância. Só que a gente pensa sempre, a gente está sempre pensando na escassez. E aí o que a gente atrai? Escassez. Porque é aquilo que nós estamos pensando todo dia. Aquilo que mais pensamos, aquilo que mais repetimos é o que nós acreditamos. E aí aquilo se transforma em fé e tudo aquilo que nós acreditamos é o que nós vamos atrair para a nossa vida. Repetição. Se você não está bem em alguma área da sua vida, comece a repetir o contrário daquilo. Busque alguém que já alcançou níveis elevados e interessantes em relação àquilo que você ainda não alcançou. Estude a vida daquela pessoa e comece a praticar, a pensar, a analisar, a repetir, a olhar para aquilo que a pessoa está fazendo
A observação tem um poder muito grande, né? A segunda maneira mais eficiente, além de estudar, de ler e tal, a segunda maneira mais eficiente que tem de aprender é a observação. Observar, olhar para outra pessoa, olhar, ver como que ela faz e copiar aquilo, por que não? Tem muita coisa que já foi feito, a gente não precisa fazer. Olha, Deus é tão bom que tem muita coisa que já foi feito, já foi realizado. Então a gente não precisa fazer, a gente pode copiar. Não 100%, porque se você copiar 100% vai ser uma cópia, não vai ser você, você perde a sua essência. Você não pode copiar tudo, você tem que copiar algumas coisas, algumas essências. E depois de pegar algumas ideias, algumas coisas, você coloca a sua maneira de enxergar, a sua maneira de tocar o instrumento, que é a vida, a sua maneira de tocar. Se você copiar 100%, você vai perder a sua essência, vai deixar de ser você, e você é uma pessoa única, você é única. A nossa digital aqui não é igual a ninguém. Ninguém tem uma digital igual à sua. Nós somos únicos, fomos criados unicamente. Por quê? Porque existe um Deus no céu que ele criou tudo em abundância, inclusive o ser humano. Inclusive as digitais, não existe uma só. Cada um tem a sua. Isso está no mundo desde que o mundo é mundo. Está aí acontecendo. Não é incrível isso? Não é fantástico? Então, nós somos únicos, né? Então não tente ser a outra pessoa. Seja você. Veja o que você gosta, o que combina contigo. Retém o que é bom. Olha para outra pessoa. Observe a outra pessoa. Olhe lá, né? Observe. Veja o que é bom. Pegue o que é bom. Paulo falava sobre isso, né? Retém o que é bom e lance fora o que é ruim. Ou aquilo que não combina contigo. Ou não copie tudo. Não copie tudo. Não vai copiar tudo. O que você pode fazer para não copiar tudo? Para que você seja único. Medite. Ore. Se afaste de toda a bagunça que está acontecendo e procure buscar inspiração, revelação. Quando a gente procura, olhe para os seus problemas. Quais são os meus problemas, desafios e as coisas que têm tirado a minha paz? São isso. Então comece a buscar revelação. Comece a buscar inspiração. De preferência, comece a olhar para a vida de pessoas que não para a vida de pessoas que faz coisas interessantes, mas não busque inspiração só em pessoas que fazem exatamente o que você faz. Você pode buscar inspiração em outro segmento. Vai buscar inspiração em outro segmento. Pode ser em outro, para não ficar muito repetido, para não ficar extremamente repetido. E depois de um tempo, não se apegue a tudo aquilo que você observou. Siga a sua essência. Siga quem você é. Veja o que você gosta. Você pode observar algumas pessoas, mas não esqueça, não deixe de seguir a sua essência, de quem você é, como que você faz. Cada um é de um jeito, cada um é de uma maneira. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, mas eu não faria desse jeito. Lógico que você não faria. Você é outra pessoa, mas eu não lidero dessa forma. Não estou falando aqui como líder religioso, estou falando aqui como alguém que está junto contigo aqui, ó. Estamos juntos agora estudando Quem Pensa Enriquece lá de Napoleão Hill. Às vezes a pessoa vê uma outra pessoa fazendo, se essa empresa fosse minha eu não fazia dessa forma. Lógico que não, e não tem que fazer mesmo. Cada um tem que fazer do seu jeito. Se eu fosse o presidente da república eu não faria dessa forma. Deixa o homem ser o presidente da república. A gente colocou ele lá, eu não estou falando aqui se eu concordo ou não com ele e tal, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando deixa o homem liderar, deixa ele fazer o trabalho dele. Agora é o momento dele, se um dia for o seu ou o meu, nós vamos fazer do nosso jeito. Mas cada pessoa tem uma essência, cada pessoa tem um jeito, deixa a pessoa fazer. Se ela estiver fazendo errado, ela vai colher as consequências dela, né? Mas para de se preocupar com o que está acontecendo ao externo, se preocupe com o que está acontecendo dentro de você. Você pode pegar referência, mas busque a sua inspiração, a sua revelação. Seja você mesmo, sem deixar, sem perder a sua essência. Você pode estudar ali livros, vídeos, você pode estudar conversas como essa que a gente está tendo aqui agora. Você pode estudar, observar outras pessoas, mas seja único, seja você mesmo. Não deixe de seguir a sua essência, tá bom? Repetição, por favor, cuidado com a repetição. Tudo aquilo que nós repetimos é o que nós passamos a acreditar
E tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós colocamos energia, tudo aquilo que nós passamos a maior parte do tempo pensando, fazendo, analisando, cuidando, tudo aquilo que nós passamos a maior parte do tempo cuidando é o que nós vamos trazer para a nossa vida. Você está falando mal demais de uma determinada pessoa, toma cuidado, porque a tendência é a gente ficar muito parecido com aquela pessoa, ou até pior. Então a repetição é o segredo do sucesso ou do fracasso. Tá bom? Legal? Estão gostando? Importante esse ponto, é um resumaço aí do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, com o foco, propósito de realizarmos desejos e sonhos. E se por acaso você estiver gostando, dá um joinha, manda um coraçãozinho aí, faça o seu comentário, me fala aí o que você está achando. Se você não concorda, se você tem um ponto de vista diferente, não tem problema nenhum. Eu também não sou dono da verdade, não sei de tudo, estou aprendendo aqui contigo, estamos aprendendo junto. E eu acho que conversas como estas são extremamente importantes e nos leva para níveis mais elevados. Nós poderíamos ficar aí só conversando coisas negativas, né? Coisas que tiram coisas boas de nós ao invés de colocar coisas boas. Mas nós estamos aqui buscando melhorar, né, o nosso ponto de vista, a nossa vida, a nossa essência, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Esse é o propósito. E nos tornarmos ricos, né? Quem pensa enriquece. Enriquece no quê? Enriquece em todos os aspectos da vida, inclusive financeiro. Tá bom? Legal. Vamos lá. Olha só. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordem ao subconsciente. Você repete ao subconsciente, você dá ordem ao seu subconsciente e você começa a acreditar naquilo daquela forma e começa a atrair essas coisas para você. Agora veja essa afirmativa. Todos os pensamentos combinados todos os pensamentos combinados a sentimentos, a fé, começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartida materiais. Então tudo aquilo que nós pensamos e sentimos vai se transformar em fé e aí a gente começa a realizar, ele vai começar a se materializar na nossa vida. Então não adianta ter só pensamentos. Esse ponto é extremamente importante. Nós temos que ter pensamentos misturados a emoção, a sentimento. Só pensamento sem sentimento, sem emoção, a gente não vai para lugar nenhum. Nós podemos ter sentimentos bons, eu já falei sobre isso, ou sentimentos ruins. Quais são os sentimentos ruins? Se você tem pensamento e você está com... eu tenho pensamento de eu quero ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês. Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Não sei qual que é o seu desejo. Só que a gente está com um sentimento de medo. Mas será que isso vai dar certo? Se eu ganhar 100 mil reais por mês, como que vai ser isso? A pessoa que tem uma renda de 100 mil reais por mês e tem uma renda de 200 mil reais, 50 mil reais, são pessoas que não são confiáveis, são pessoas que trapassam os outros, são pessoas desonestas. Se você tem esse ponto de vista, né? Primeiro que isso não é verdade. Eu atendo clientes que têm um alto poder aquisitivo. Muitos deles com alto poder aquisitivo são pessoas muito mais humildes do que muitas pessoas que eu já conheci sem poder aquisitivo nenhum. E pessoas boas e pessoas honestas. Lógico, muitos desonestos, mas muito honestos. Então a gente tem a tendência de olhar para pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e achar que são pessoas desonestas, são pessoas malvadas, são pessoas injustas, e isso não é verdade. Isso é um conjunto de hábito negativo e se você pensa dessa forma, você nunca vai se tornar uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa de boas realizações na sua vida. Porque isso é uma crença ruim, uma crença negativa. Nem todo mundo que é rico é
pessoas malvadas, como a grande maioria das pessoas falam. Ah, empresários, eu ouvi isso nessa crise agora, empresário tem que se arrebentar mesmo, porque eles têm, a gente não tem. Então esse é um pensamento muito pobre, esse é um pensamento de pobreza, de escassez. Nós não precisamos pensar dessa forma, não é dessa forma, a vida não é assim. Então a gente precisa tomar cuidado aí com esses pensamentos que nós temos. Então, ó, pensamentos, mesmo que você esteja querendo alcançar alguma coisa, se tiver pensamentos ruins, pensamento de medo, pensamento se você tiver sentimentos ruins, sentimento de raiva, de ódio, alguma coisa assim, você não vai conseguir alcançar o que está buscando. Agora, se você tem lá um desejo, um sonho, um objetivo, e você mistura com bons sentimentos, sentimento de amor, sentimento de alegria, sentimento de paz, sentimento de coragem, de determinação, se você tem sentimento de fé para alcançar aquilo, então nós vamos alcançar. Com certeza, o livro está dizendo aqui que nós vamos alcançar. Eu já experimentei isso algumas vezes na minha vida, em vários aspectos, e eu já vi que realmente funciona. Eu tenho certeza que você já realizou aquilo também. Eu tenho certeza que em algum momento que você realizou coisas importantes na sua vida, você não estava sentindo medo, você não estava sentindo ódio de alguém ou alguma coisa assim. Com certeza você estava sentindo sentimento de alegria, de felicidade, aquele sentimento de crença, de fé. Nossa, eu tenho certeza que eu vou conseguir esse emprego, eu tenho certeza que eu vou conseguir esse salário, tenho certeza que meu filho vai nascer com saúde. Então, grandes realizações, na maioria, 100% das vezes, vem quando nós estamos com bons sentimentos, né? Quando está misturado com bons sentimentos. Maus sentimentos geralmente só atrai coisa ruim. Isso é uma verdade. A emoção ou a porção sentimental dos pensamentos são fatores que emprestam vitalidade e ação a esses pensamentos. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma ação maior do que qualquer um deles isoladamente. Olha aí, sentimentos bons. O sexo também é um sentimento bom. Se for misturado, tudo que é bom, todo sentimento bom, misturado a um desejo, sonho que nós estamos buscando, nós podemos alcançar isto com maior facilidade. Se ficou alguma dúvida, a gente vai lá no meu Facebook, estuda lá as lives que nós fizemos e talvez fique mais claro para você, tá bom? Muito bom, falamos sobre fé e para terminar esse ponto, eu não quero avançar mais, tem alguns outros conceitos aqui, ó, mas para resumir, né? Estou fazendo um resumaço aqui, ó. Quero compartilhar aqui mais um ponto, falamos sobre pensamento, sobre fé, exatamente. Agora vamos lá, eu acho que a gente não pode terminar sem falar sobre esses dois pontos aqui, ó. Primeiro, a autossugestão. Que fala o seguinte, ó. Autossugestão é o que você vai decidir colocar no seu subconsciente. Isso é autossugestão. O que você decide, o que você quer que vá para o seu subconsciente. Para você não ficar pensando bobeira o tempo inteiro. Ontem nós falamos isso, né? Para você não ficar pensando bobeira o tempo inteiro. Tudo aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Se você plantar melancia, o que nós vamos colher? Melancia. Se nós plantarmos melão, nós vamos colher melão. Se nós plantarmos morango, nós vamos colher morango. Se nós plantarmos veneno, se a gente plantar lá veneno e do ladinho plantar o morango, aonde plantamos veneno vai nascer o veneno e onde plantamos morango vai nascer morango, um do lado do outro. Só que veneno é veneno, morango é morango. A mente, o subconsciente, a mente, né? É tão poderoso quanto a terra. Tudo aquilo que você plantar é o que vai nascer. Se você plantar veneno, se você plantar coisa ruim,
Se você ficar repetindo coisas ruins, é o que você vai atrair para a sua vida. Se você plantar coisas boas, se você plantar um fruto bom, você vai atrair coisas boas para a sua vida. Então, a autossugestão é você sugerir o que você quer pensar na maior parte do tempo. Como que você faz isso? Fazendo aquele exercício do início. Decide um plano, escreve esse plano, coloca a data, coloque as ações, exatamente o que você vai fazer, e você vai repetir aquilo todo dia. Antes de dormir e quando acorda de manhã, todo dia. Você pode pensar isso durante o dia também. Mas é repetição daquilo que você quer pensar. Não deixar a mente aberta para pensar o que você quiser, mas repetir aquilo. Às vezes vai demorar um pouco mais, vai demorar 1 mês, 2, 3, 4. Mas a partir do momento que você conseguir colocar aquilo no seu subconsciente e você repetir aquilo até alcançar, aquilo vai passar a fazer parte da sua essência, da sua vida, do que você é, do seu eu. Porque ele vai estar ele se torna a sua programação mental. Ele se transforma no seu paradigma, no seu conjunto de hábitos. Então, repetição, decida, tenha um plano, decida o que você quer da vida, tenha um plano para aquilo, coloque data, escreva aquilo e repita veja lá o que você vai fazer, porque nada vem de graça, você vai ter que pagar um preço. Vou treinar isso todos os dias, vou estudar isso todos os dias. E repita aquilo pelo tempo que for necessário, até você alcançar. Enquanto não alcançar, não pare. Vai chegar uma hora que vai alcançar. Esse é o conceito desse livro e de vários outros livros aí falando sobre isso. Tá bom? E aí, isso é autossugestão. E aí, para terminar, vamos lá para a parte de imaginação, né? Você precisa se imaginar como se já estivesse alcançado aquilo. Se imagine, né? Quando estiver meditando, feche os olhos e imagine que você está vivendo aquilo. Procure ficar emocionado, se emocione com aquilo. Procure ter sentimentos bons com aquilo que você está buscando. Mas se veja naquela situação. Se imagine como se você estivesse vivendo aquilo. Quando eu estava procurando uma esposa, não uma mulher, uma esposa, que é totalmente diferente, eu por muitas vezes imaginava que eu estava abraçando, que eu estava beijando, só isso, que eu tinha conhecido a família dela, e aí depois de algum tempo eu encontrei a pessoa que eu estava buscando, de uma maneira bastante legal. Então nós precisamos nos imaginar encontrando aquilo, buscando aquilo e tudo mais. Outra maneira que nós podemos fazer isso é tirar fotos. Tira foto de alguma situação como essa, deixa no seu celular. Eu, por exemplo, tenho no meu celular sonhos e objetivos que eu quero alcançar. Está na tela do meu celular. Eu não mostro isso para ninguém, esse é meu sonho, é o meu objetivo. Eu tenho uma quantia em dinheiro que eu quero alcançar. Eu sei quanto é e eu repito isso. Não alcancei. Essa quantia eu não alcancei ainda, mas é o meu objetivo. Eu tenho repetido isso na minha vida. Outras situações eu já alcancei. Essa é a minha próxima meta. E nós podemos tirar foto, nós podemos deixar no nosso celular. A gente pode ouvir pessoas que já alcançaram isso. Nós podemos ter isso escrito. A gente pode colocar na parede de casa. A gente pode colocar na parede, na porta do guarda-roupa. A gente pode colocar na porta da geladeira, nós podemos colocar dentro da gaveta. Eu gosto, por exemplo, já falei isso, eu não gosto de andar sem dinheiro na carteira. Algum tempo atrás eu andava só com cartão. Então tudo que eu ia pagar, eu tirava o cartão e fazia o pagamento. Então eu pensei, o meu subconsciente precisa entender que eu tenho dinheiro, não importa a quantia, pode ser pequena a quantia. O importante é você abrir a carteira todos os dias e você está repetindo, ou cada vez que for pagar alguma coisa, você está repetindo para o seu subconsciente que você tem dinheiro. Eu deixo dinheiro, eu deixo dinheiro dentro da gaveta, eu deixo dinheiro dentro do livro, eu costumo deixar dinheiro. Por que eu faço isso? Porque eu quero que o meu subconsciente
Isso não é magia, não, tá? Alguém de repente está pensando, "Pô, meu, esse cara é louco, esse cara tá fazendo aí, como que fala? Não é magia, simpatia, ele está fazendo simpatia, né? Que coisa idiota, tudo, mas não é isso. É programação mental, é programar a mente, para a mente pensar, eu tenho dinheiro, nem que você não tenha. Você engana a sua mente, a autossugestão é isso, é enganar a mente. Eu já dei esse exemplo, você está no cinema, falei isso ontem, já falei várias vezes. Você está no cinema assistindo um filme, de repente aparece uma cena e você toma aquele susto. Por que você se assusta? Você sabe que é só um filme, você sabe que aquilo dali foi gravado, é só uma gravação, não é verdade. Só que o seu consciente, o seu pensamento, o seu consciente sabe que é uma gravação. Mas o seu subconsciente, ele não consegue distinguir o verdadeiro do falso. Ele não distingue o verdadeiro do falso. Por que já foi comprovado que alguns jovens, né, assistindo lá, brincando naqueles jogos de violento, de que um tá matando o outro e tal, depois ele vai e repete aquilo. Por quê? Porque aquilo fica no subconsciente. No consciente dele, ele sabe que aquilo é só uma história que foi inventada, mas o subconsciente, ele não consegue distinguir o verdadeiro do falso. E às vezes a gente se pega fazendo uma coisa que a gente não queria fazer. Aí você fala alguma coisa, você é grosso com alguém, você age de uma determinada forma, você pensa, uau, por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito isso. Eu jamais teria feito isso. Mas por que a gente fez? Porque não está no consciente, está no subconsciente. O subconsciente não consegue distinguir o verdadeiro do falso. Tudo que está no subconsciente, ele está lá. Ele vê como verdade. Ele vê como verdade. Ele age daquela forma. Então você pode enganar o seu subconsciente, né? Você pode deixar dinheiro, não importa quanto, você pode deixar. Pode deixar R$2 lá na parede da sua casa, no banheiro, na gaveta, porque cada vez que você olha para aquilo, o seu subconsciente está pensando, você está enganando o subconsciente. Eu tenho, eu consigo. Eu tô fora do peso. Como que você muda uma programação mental? Começa a se imaginar que você perdeu peso. Começa a se imaginar ou tira foto de alguém que está com peso ideal. E deixa aquilo dentro da sua gaveta, no seu armário, na sua geladeira. E aí você vai condicionando o seu subconsciente. Você pode estar pensando, isso é loucura, mas isso não são ideias. Não são minhas ideias. Isso é comprovado cientificamente. Está aqui no Quem Pensa Enriquece. E vários outros psiquiatras, psicólogos e várias pessoas que fazem pesquisas profundas com relação a isso já concluíram que de fato é assim. Nós estamos programando a nossa... Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos assistindo, com o que nós estamos trazendo para a nossa vida, com o que estamos falando para os nossos filhos. Você pode estar arruinando a vida dos teus filhos, ou eu posso estar arruinando a vida dos nossos filhos, e nós nem percebemos. Tudo aquilo que repetimos por muito tempo é o que passamos a acreditar. E tudo aquilo que acreditamos é o que nós vamos atrair para a nossa vida. Repetição é igual a crença, que é igual a fé, que é igual a realização. Os milagres aconteciam dessa forma, né? A pessoa acreditava tão forte que ela poderia ser curada. E isso acontece até hoje, não era naquela época não. É hoje. Eu fui curado de algumas situações, né? Eu fui curado de algumas situações. Eu acredito que você conheça pessoas assim, né? Já viu situações assim. Então, de fato, acontece, né? A repetição, a crença, a fé. No mundo cristão, isso é fantástico. A gente vê milagres acontecendo todos os dias. A fé cristã, né? A fé em Cristo. A fé nos conceitos que Cristo ensinava e que até hoje está aí em evidência. Então, tudo aquilo que nós repetimos é o que nós acreditamos e tudo aquilo que nós acreditamos é o que nós vamos atrair para a nossa vida. Tá bom? Faz sentido? Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou maluco? Talvez você já tenha estudado isso. Não sei se dessa forma que estamos compartilhando aqui agora. Mas se você já aprendeu sobre isso, faz aí um comentário e fala, eu já estudei sobre esse assunto, concordo plenamente. Até tenho alguma coisa para acrescentar, discordo de alguma coisa aí que você falou.
É o que eu falei, eu não sei de tudo, nós estamos aqui aprendendo juntos. Eu já estudei vários materiais sobre isso, continuarei estudando, porque é uma coisa que me fascina, que me traz brilho nos olhos. Eu passaria aqui a noite inteira falando sobre esse assunto, então eu acho uma coisa bastante legal. É muito bom, muito bom. O Emerson fez um comentário ali, ó. Esse tipo de condicionamento de pensamento se chama programação neurolinguística. Olha aí, muito legal. Exatamente, concordo, exatamente isso. Doutor Lair Ribeiro, né? Ele fala sobre isso também. Muito bom. Já fui em alguns eventos ao vivo com o Dr. Lair Ribeiro. Tenho livros dele aqui também. Excelente colocação aí, Emerson. Fantástico. Para terminar o nosso resumo do livro, e aí a gente vai pro final do negócio. E eu queria terminar falando sobre persistência. E aí a gente fechou esse ciclo aqui. Abrimos um ciclo e fechamos este ciclo. Falaremos sobre a persistência agora. E aí já finalizamos tudo. Olha só, eu acho que essa frase aqui, essa frase resume toda a persistência. Tem outras frases no livro, fantástica, fenomenal, mas eu acho que essa frase resume tudo sobre persistência. Olha só. Na verdade, com persistência é possível chegar ao sucesso, ainda que sem muitas outras qualidades. Com persistência é possível chegar ao sucesso de qualquer coisa, mesmo que te falte alguma outra, muitas outras, ele não fala alguma, ele fala muitas outras qualidades. Você pode ter várias outras qualidades, mas se você não tiver a persistência, que é o hábito de persistir, é o hábito de continuar tentando, é o hábito de não dar um passo atrás, é o hábito de começar alguma coisa e terminar. Por exemplo, a gente começou a estudar um livro aqui, ó. Eu poderia ter chegado na metade do caminho e falado, eu não vou continuar mais, só tem 2 pessoas me assistindo, só tem 3, só tem 10, só tem 20, eu não vou continuar, eu vou parar por aqui. Lembra aquele curso que você já começou várias vezes e não terminou? Lembra quando você quis perder peso? E eu me coloco nisso, né? Agora que esfriou, eu estava fazendo caminhada, como esfriou, eu já arrumei uma desculpa para não continuar fazendo a caminhada que eu estou fazendo, né? Então a gente fica arrumando desculpas ao invés de ser persistente. Então, pare de arrumar desculpas. Eu também me coloco nessa situação, estou aprendendo junto aqui também, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, lembra? Repetição. A gente precisa repetir para nós o tempo inteiro. Então, a gente tem que parar de dar desculpas. Eu não consegui isso por causa... Não, a gente precisa ser persistente. Decidiu, teve um desejo, tem um sonho, tem um objetivo, traça o plano, repete isso todo dia e vai até conseguir. Os grandes esportistas, os maiores esportistas que já ganharam, que já venceram, que já conquistaram coisas significativas, por que eles conseguiram? Porque eles foram persistentes. Ninguém que já tenha realizado coisas significativas conseguiu porque pararam de praticar ou pararam de fazer. Qualquer pessoa que consegue alguma coisa só consegue porque ela persiste. Ela vai fazendo e ela não dá um passo atrás. Ela não para de fazer, ela continua fazendo. Então pode te faltar qualquer outra qualidade, pode te faltar qualquer outra. Eu já falei isso, vou repetir. Às vezes você vai encontrar pessoas que você olha, às vezes tem pessoas que é muito mais inteligente, só que pessoas que aparentemente não é muito inteligente conseguem alcançar níveis extremamente elevados. Por quê? Porque ela tem essa grande qualidade
que é persistir. E aí a pessoa olha e fala, nossa, mas essa pessoa conseguiu isso? Como que ele conseguiu? Eu tenho muito mais inteligência, eu sou muito mais bonito, sou muito mais bonita, eu sou muito mais alto, eu sou muito mais forte, eu tenho muito mais estudo, eu tenho muito eu fiz muito mais estudo formal, eu li muito mais livros, eu fiz muito mais isso e aquilo outro e tal, eu tive muito mais experiências, eu tenho muito mais anos nisto, mas e como que essa pessoa conseguiu? Porque ela tem o hábito da persistência. Às vezes, e na grande maioria dos casos, a gente começa alguma coisa, mas a gente não termina. E depois você olha e fala, ai Deus, o Senhor não me ajudou. Por que não me ajudou? Ah, porque aquilo não era para mim. Não é que aquilo não era para você. Não é que aquilo não era para você. É porque você não persistiu. Você parou no meio do caminho. Você não foi até o final. E depois a gente aceita o fracasso. A gente tem o hábito de aceitar o fracasso. De dar desculpa. Não consegui aquilo. Não consegui aquela moça porque não era para mim. Não foi isso. Talvez porque a gente não foi persistente. Não consegui ter felicidade no meu casamento porque o meu casamento não foi para dar certo. Não, é porque a gente não persistiu. Não consegui aquela quantia em dinheiro porque aquilo não era para dar certo, né? Era para outra pessoa, eu vou ter outra coisa. Não, é porque a gente não persistiu. Se nós persistíssemos, ou se a gente persistir, a gente vai alcançar. Então, não dê desculpa, a gente não pode dar desculpa, é uma lição para todos nós, né? Vamos parar de dar desculpa, a gente tem que encontrar solução, a gente tem que encontrar meio. Se não está dando certo do jeito que nós estamos tentando, vamos mudar a estratégia. Estava lendo hoje de manhã uma escritura, né? E um determinado profeta, estava estudando a vida de um profeta, que é pedido para ele, o nome dele era Alma, foi pedido para ele ir em um determinado lugar, numa missão que ele tinha. E ele chega lá e as pessoas não querem saber do que ele tinha para falar. E ele sai, voltando para casa todo cabisbaixo, e ele recebe uma inspiração, né? Recebe uma visão, e é falado para ele, não, volta lá, você precisa ir lá. Aí o que ele faz? Ele se disfarça e vai pelo outro lado da cidade. Então quer dizer, ele foi pela frente da cidade por um determinado caminho e não deu certo. Então ele poderia falar, não, já era, não dá certo, não vou conseguir. Ele poderia arrumar várias desculpas, né? Mas o que ele faz? Depois de ter recebido uma outra inspiração, uma outra visão, ele dá a volta para o outro lado e vai ali, tem um outro que ele sobe no muro. Ele vai tentar ensinar e não dá certo, ele fala, peraí, eu vou subir no muro. E ele sobe no muro até que ele consegue cumprir com a missão dele ali. Então, ao invés de ficar dando desculpas, a gente tem que encontrar maneiras de fazer. Montei um negócio, meu negócio não deu certo. Por que não deu certo? Porque o negócio é ruim? Não, porque a gente não foi persistente. A gente não persistiu. A gente não tem o hábito de ir até o final. A gente começa e para. A gente não quer continuar, né? A gente pensa, mas aqui eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu estou buscando. E a gente para. Mas não é que ali não é o lugar onde você vai conseguir, porque a gente desistiu. A gente nem parou para buscar inspiração, revelação, intuição, sexto sentido, seja lá qual o nome que a gente dá para o negócio aí. Então a persistência, olha só, eu li aqui uma frasezinha só, vou repetir a frase, mas esse capítulo é fantástico. Entre os capítulos todos aqui, eu achava que a gente não poderia terminar esse curso, sem essas aulas, sem falar sobre a persistência. Vou ler de novo aqui, poderia ler mais aqui. Na verdade, com persistência é possível chegar ao sucesso, ainda que sem muitas outras qualidades. Às vezes você olha para uma pessoa, como eu falei, ela não tem um monte de qualidades. Às vezes é uma pessoa que não é muito inteligente, não é muito, pensa muita coisa boba, fala muita coisa boa, mas às vezes ela vai alcançar coisas que você e eu talvez não alcance. Porque ela é persistente, ela começa e vai até o final. Ela não fica parando pelo meio do caminho, ela não fica encontrando problemas, ela não fica olhando para o morro, esse morro é muito alto, eu não vou conseguir.
esse negócio não vai dar certo, eu escorreguei uma vez, tropecei, machuquei o dedo, né, o dedão do pé, fiquei sem grana, fiquei lascado, fiquei ferrado, apareceu uma crise mundial com o tal de coronavírus, apareceu uma crise mundial financeira depois do tal do coronavírus, apareceu uma crise política depois de um tal de coronavírus. E aí, o que a gente vai fazer? Vai desistir? Vai parar de sonhar? Não vou ter mais o meu sonho? Aquilo não era para mim, aquilo é para qualquer outra pessoa, menos para mim. Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele conseguiu. Por quê? Porque ele era mais filho de Deus do que você e do que eu. Henry Ford, Napoleon Hill e vários outros. O cara que inventou aí o Facebook, um dos homens mais ricos do mundo, o Jeff Bezos, o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo. Por que ele conseguiu? Porque ele é mais filho de Deus do que eu sou, do que você é? Não, porque ele encontrou mecanismos, ele encontrou a inspiração dele, ele encontrou a revelação dele e com certeza ele tem o hábito de persistir, porque ninguém que consegue resultados significativos consegue sem a persistência. Alguém que tenha conseguido alguma coisa só conseguiu porque não desistiu. Então vamos parar de dar desculpa para nós mesmos, parar de dar desculpa para nossa família, para outras pessoas, e vamos aceitar que muitas coisas a gente só não conseguiu porque nós não fomos persistentes. A gente talvez ainda tem, eu me coloco nessa situação também, tá? A gente ainda tem o hábito de desistir das coisas e de não continuar, não ir até o final. Faz sentido? Tá gostando? Peguei muito firme, peguei muito duro. Eu acho que, eu acho que a gente precisa. Tem duas maneiras da gente mudar o nosso subconsciente, aquilo que está aquela programação mental. Duas maneiras. Ou a gente precisa levar um baque, um chacoalhão forte, talvez um acidente de carro, uma pessoa que tem um câncer, uma doença interminável, um filho doente com uma doença interminável. A pessoa leva um chacoalhão e aí ela muda, aquele chacoalhão mexe com o subconsciente dela e ela pensa, já era, a partir de hoje eu paro de fumar, nunca mais eu fumo na minha vida. Por quê? Porque ela recebeu uma notícia assustadora, então aquilo mexe com ela, mexe com o interior, que ao mesmo tempo mexe com o corpo físico. E ela fala, a partir de hoje nunca mais eu vou ganhar essa quantia de dinheiro que eu ganho. A partir de hoje eu não aceito mais isso para mim. Eu não aceito, eu vou fazer qualquer coisa, mas esse nível de vida, esse monte de dívida eu não aceito mais na minha vida. Então um chacoalhão, um acidente de carro, uma frustração muito grande, ser mandado embora do emprego, perder um negócio que você tinha, perder o chão, né? Você perde o chão, ou você recebe ali um chacoalhão muito grande. Isso pode fazer com que você mude o seu subconsciente, aquela programação mental. Você pensa, a partir de hoje eu sou uma pessoa determinada, determinei uma coisa, eu não vou mais viver dessa forma, eu não aceito isso para mim. Então essa é uma maneira de mudar o subconsciente, que vai acontecer de uma maneira aí não muito fácil, não é todo dia que acontece uma coisa dessa. Outra maneira de mudar o nosso subconsciente é o que a gente está falando aqui. É repetição, 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 repetição. Persistir nada mais é do que repetir. Repetir. Se arrebenta de um dia, se arrebenta de novo. Meu filho está aprendendo a andar de patins. Caiu algumas vezes, mas persistiu. Hoje ele está andando de patins e eu, nossa, como que ele consegue? Ainda não aprendeu a andar de bicicleta como deveria. Está andando, eu ensinei ele, ensinei a Eva. Ele não está andando ainda como deveria porque não pratica todo dia. Patins não, ele está em casa, principalmente agora na quarentena, ele está andando de patins dentro de casa todo dia. Está andando muito bem. De bicicleta não, porque a gente vai quando dá. Está andando, mas precisa melhorar. Persistência, repetição, não fazer e parar, continuar, decida claramente o que quer e vai até conseguir. Eu já consegui muitas coisas assim, tenho conseguido coisas assim, mas tem coisas que eu ainda quero conseguir. É por isso que eu estudo sobre esse assunto, sobre fé, persistência e várias
coisas que podem nos levar para alcançar e realizar desejos, sonhos e objetivos. Vai ser muito fácil chegar para Deus um dia e falar para Ele, olha, eu não consegui porque tal coisa. Eu não consegui porque tal coisa. Eu não consegui porque tal coisa. Então é muito fácil colocar desculpas, né? Mas talvez a gente vai ser questionado se nós fomos persistentes. Lógico que Ele é misericordioso, mas ao mesmo tempo Ele é justo, né? Então nós precisamos persistir. Se a gente tem um desejo, um sonho, um objetivo, vamos persistir. Persistir, ir até o final. Cristo foi até o final, né? Foi até a cruz lá. Pagou pelos pecados da humanidade inteira. Precisamos ter os hábitos que Ele tinha, hábitos fantásticos, fenomenais, né? De ir até o final. As leis do universo, existem leis aí, né? Foi criado um monte de leis. Tudo aquilo que você planta é o que você vai colher. Isso é uma lei. Seja lá em qual situação for. Você pegar uma semente e plantar ela no solo e não cuidar, você não vai colher. Você vai plantar, mas ela vai morrer. Você não vai pegar o fruto. Você não vai sentir o sabor daquele fruto. Você não vai... Do suor do teu rosto comerá o pão. Não foi essa a lei que foi dada? Isso é uma lei também. Você planta, você quer colher aquele fruto, você vai ter que plantar, colocar águazinha, vai ter que colocar adubo, tem que colocar no sol. Isso não acontece da noite para o dia, vai levar algum tempo, a árvore vai passar por toda a transformação que ela precisa, recebendo a energia do sol, do solo, até que você vai colocar a mão naquele fruto, vai sentir o cheiro dele maravilhoso, e você vai poder morder aquele fruto e sentir o gosto que ele tem. Tudo na vida a vida funciona por leis. Existe lei para tudo. Então qualquer coisa que a gente queira realizar nesta vida, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos persistir. Nós precisamos plantar, cuidar da semente para depois colher. E os sonhos, se o seu sonho é ter um relacionamento melhor com alguém, se o seu sonho é viajar para um determinado lugar, se o seu sonho é uma quantia em dinheiro, se o seu sonho é profissional, se o seu sonho é ter mais paz, é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu não sei qual é o seu sonho. Uma coisa eu sei, se a gente não plantar, não pagar o preço, não é possível, a gente não consegue. Os milagres acontecem ainda hoje, mas o milagre está dentro de nós. O milagre está no nosso interior. A gente busca a ajuda divina e ela existe. Eu sou testemunha firme disso, de que existe uma ajuda divina num nível muito mais superior do que o nosso, mas nós fomos criados à imagem e semelhança dessa força superior e nós temos muitas qualidades que ele tem. Por isso que nós precisamos respeitar um ao outro. Por isso que nós não podemos desfazer um do outro. Mesmo que a pessoa tenha menos condição financeira do que nós, mesmo que a pessoa tenha menos situação intelectual do que nós, mesmo que a pessoa tenha uma visão menor do que a nossa, ninguém é maior ou melhor do que ninguém. A gente só tem um pouco mais de conhecimento, talvez, a gente só tem um pouco mais de dinheiro, a gente só tem um pouco mais de sabedoria em uma determinada situação ou determinada coisa, mas nós não podemos se colocar na situação de diminuir alguém para se sobressair. Deus não fez as coisas, não sei se você acredita, nem sei porque eu estou falando isso, não estou falando como líder religioso, como eu falei, estou falando aqui como o Júlio, que está estudando o livro Quem Pensa Enriquece, mas de qualquer forma eu acho que nós precisamos ser pessoas melhores, né? Precisamos ser pessoas melhores, não precisamos diminuir ninguém para se sobressair. Se você tem um negócio próprio, se você trabalha numa empresa, você não precisa diminuir o seu amigo de trabalho para se sobressair. A gente não precisa viver na concorrência, a gente pode viver na criação. Você cria, esquece os outros, cria o seu mundo, cria o mundo que você quer viver. Eu também, né? Quando eu falo você, eu estou falando para mim também. Nós precisamos criar o mundo que nós queremos viver. A concorrência montou um negócio parecido perto do meu, e daí? E daí? Não tem problema nenhum. O mundo é bom para todo mundo. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa ser feliz. Cada pessoa vai fazer de um jeito, cada pessoa vai fazer de uma forma. Então não tem concorrência, não precisa ter concorrência. Você cria o seu mundo, você cria a felicidade, você cria o mundo que você quer viver.
Então a gente não pode desfazer das outras pessoas e precisamos criar aí o nosso mundo, viver o jeito que a gente acha melhor, da melhor maneira possível, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido legal para você, que tenha sido interessante, que tenha mexido de alguma forma contigo, que alguma palavra dessa tenha te inspirado. Eu sei que nós temos aqui, somos pessoas inteligentes, todos nós que estamos aqui, mas se por acaso alguma palavra, alguma frase, alguma coisa te inspirou, eu cumpri com a minha missão de hoje. Espero que realmente abençoe a sua vida, espero que realmente te ajude a ser uma pessoa melhor. Eu acredito que a partir do momento que estamos aqui juntos, compartilhando dessa energia, desse momento, nós nos tornamos pessoas melhores. Tenho certeza que nunca mais nós seremos as mesmas pessoas quando nós participamos de conversas como estas. É por isso que eu acredito sim que a gente tem que participar de comunidades com boas pessoas, né? E isso realmente nos traz, nos torna pessoas melhores. Quando a gente levanta uma bandeira diferente, né? Uma bandeira de pensar melhor, de acreditar mais, de não ficar só com desesperança. Ah, ferrou, o Brasil está ferrado, o mundo inteiro tem uma pandemia, lascou tudo, foi tudo pro buraco. Não, a gente pode ter uma energia diferente, a gente pode pensar diferente. Então isso é uma bênção maravilhosa e pode nos trazer resultados significativos. Se você entrou agora com a gente, muito legal que você esteve aí, que você entrou conosco. Agradeço mesmo por ter entrado, ter ficado até agora. Vou ler aqui os comentários. Se você tiver mais algum comentário, escreve aí. Depois eu faço questão de responder tudo e a gente vai pro sorteio. Tem um livro ainda, Quem Pensa Enriquece. De repente pode ser você que vai ganhar aí um livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Eu vou ler aqui os comentários. Vai pensando aí se você quiser fazer algum comentário. Fala para mim se você gostou, até que ponto que isso foi importante. Isso impactou meu coração, isso mexeu comigo, eu acho que é legal. Eu acho que a gente precisa ter outras como esta. Nós vamos estudar outros livros, tá? Vou te mandar convites depois e quero que você participe. Mas me fala aí, o que você achou, se está gostando, se é bom, se faz sentido. Tá? Vai digitando aí. Vou ler aqui, ó, algumas colocações. Bruna Carolina, olha só, já estudei um pouco sobre o assunto. E funciona. Preciso voltar a estudar e aplicar sobre esse assunto e ver os milagres acontecerem. Legal, olha só. Mais um testemunho de que isso realmente acontece. Existe comprovação científica e não só isso. Já vimos inúmeras pessoas colocarem esses conceitos em prática e verem isso acontecer. Tem pessoa que não acredita, tem pessoas que eu posto isso daí, eu tô vendo ela fazer carinha feia, eu já vi pessoas fazendo cara feia, fazendo comentários ruins, né? Como eu não acredito, eu acho besteira isso que está sendo falado. Então, lógico, se a pessoa não acredita, não tem problema nenhum, né? Ela tem o direito de pensar assim. Mas tem muitas pessoas, muitas vezes até uma pessoa que pensa assim, já teve algum resultado com relação a esse assunto. O Ricardo Costa, seja bem-vindo, Ricardo. Olha só, já estudei um pouco sobre esse assunto e funciona, preciso voltar a estudar. O Ricardo também escreveu ali, ó. É aplicar sobre esse assunto e ver esses milagres acontecerem. Legal. Nós podemos aplicar o PNL com nossos filhos. No meu caso, ensino a elas que nasceram para serem líderes e não para lideradas. Nasceram para influenciar e não para serem influenciadas. Sempre, olha que legal. Muito bom, Emerson. Excelente. Precisamos ensinar isso para os filhos, né? Que a gente pode sempre liderar. O líder é aquele que vai à frente, né? Que vai mostrando o caminho a ser seguido. Tem um ponto de vista com relação a isso. O líder ele vai na frente mostrando o caminho a ser seguido. Significa o quê? O líder ele não pode ficar ali só esperando alguma coisa cair do céu, né? Ele vai buscar inspiração, ele vai buscar revelação, ele vai buscar novas tendências, ele vai buscar nova maneira de realizar uma determinada coisa, ele vai buscar novas maneiras de fazer coisas. Ele vai buscar novas maneiras de realizar
e de fazer alguma coisa. Ele busca facilitar a vida dele e de outras pessoas, né? Sempre buscando além daquilo que já foi colocado, já foi exposto. Então essa é uma excelente visão, um excelente ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, quando nós estamos como líderes, não podemos esquecer da questão humildade, né? A gente pode ser que a gente esteja numa situação de ser liderado e a gente precisa aceitar a liderança de outras pessoas. Quando a gente aprende essa lição, a gente recebe muitos benefícios, né? Porque em todos os momentos, ou a gente vai estar liderando ou a gente vai estar sendo liderado. E quando nós estamos na tendência de seguir alguém que está no nível um pouco mais acima do nosso, nós precisamos ser humildes para aceitar isso, né? Entender que a gente não sabe de tudo, que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Isso é bonito, né? Isso é belo. Mas obrigado, Emerson, sempre com excelentes comentários, é excelente. Dalice, todos nascemos com múltiplas inteligências, concordo plenamente. Sendo assim, podemos desenvolver múltiplas habilidades. Só depende de nós vencermos o medo, a insegurança e darmos lugar para o nosso desejo de realizar as coisas. Muito legal, Dalice. Dá para conversar muito tempo sobre tudo isso aqui que você e o Emerson compartilharam. Muito legal. Vamos colocar em prática. Dartora falou ali. Muito bom. Muito obrigado. Hoje eu garanto que já sou um pouco diferente. Manda outra. Valeu mesmo. Muito bom, Arthur. Muito bom. Legal. Excelente. Sempre bom os seus comentários. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito bom, amigos. Obrigado. Muito bom. Olha só, como que vai acontecer isso? Como que vai acontecer esse sorteio então? Vou sortear agora. O combinado foi... O que nós havíamos combinado ontem na live é que você precisava fazer 3 coisas. 3 coisas. Eu vi que vocês se perderam um pouquinho. Quem participou se perdeu um pouquinho. Ó, a Carla Regina está aí com a gente hoje. O Wellington Félix, lá do outro lado do Brasil. Seja bem-vindo, Wellington. Grande amigo. Felipe, Rosa, Madiane, Bruna Carolina esteve com a gente, o César está sempre com a gente aí, Marcos, Vinícius, Denise, que bacana, Denise, que bom que você está aqui com a gente. Legal, muito bom, muito bom. Então olha só, e o Paulo desde o começo, agarrado com a gente desde o início. Silvana também, muito legal. Que bom que vocês estão aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um retorninho aí, manda um coraçãozinho, que a gente adora os coraçõezinhos. Legal, muito bom. Olha só, ontem nós pedimos 3 coisas para vocês na live de ontem, para concorrer ao livro. Que você fizesse um comentário, que você compartilhasse no seu Facebook e que você marcasse um amigo. E aí eu fiquei de olhar isso até às 15 horas da tarde. Eu olhei lá às 15 horas da tarde e só tinha uma pessoa que tinha feito essas 3 coisas. Talvez você não tenha entendido muito bem. E essa pessoa é a Silvana Simeão. Então, o que acontece? Ó? Como a Silvana fez todas as 3 coisas, a Silvana Simeão, ela é a ganhadora do livro Quem Pensa Enriquece. Tá bom, Silvana? Você ganhou o livro Quem Pensa Enriquece porque você fez as 3 coisas ali. Parabéns. Os outros eu percebi que talvez não tenha entendido, porque a maioria não fez aquilo. Então o que eu vou fazer? Ó? O que eu vou fazer? O combinado era até as 3 horas, certo? Então ó, a Silvana, o livro já é dela, porque ela fez as 3 coisas. Então ela não vai precisar participar do sorteio, tá? Você está fora do sorteio, você já é ganhadora. Está no nível acima aí, certo? Só que as pessoas que conseguiram compartilhar ou fizeram ali alguma comentário, alguma coisa assim, a gente separou o nome dessas pessoas. E eu vou pegar esses nomes que estão aqui agora. São os nomes que estão aqui agora na minha mão. Eu vou colocar lá dentro do recipiente que eu tenho ali e eu vou sortear. E esse, na verdade,
esse livro, eu vou sortear mais um livro. A Silvana não vai precisar participar desse, porque o livro já é dela. Então, para a gente ser caridoso, bondoso com os outros, a gente vai fazer um sorteio com esses outros, porque eu percebi que a grande maioria não entenderam o que a gente falou ontem. Então, a Silvana já ganhou dela, e agora então nós vamos pegar esses nomes aqui, dos que participaram, e eu estou fazendo uma surpresa. A surpresa, na verdade, é sortear um outro livro que não fazia parte desse momento, tá bom? Então, ó, a Carmen, a Adriano, o Arthur, a Rosângela, a Fátima e toda essa galera que está aqui, ó, certo? Que fizeram isso daí que a gente tinha falado. Então, vou pegar esses papeizinhos, está tudo aqui, ó, e eu vou dobrar cada um deles de qualquer jeito aqui. E eu vou colocar dentro desse recipiente aqui, ó, tá? Então eu vou dobrar primeiro, ó, dobrado, tá aqui na minha mão, dobrado, vou dobrar aqui na tua frente para que você veja, tudo na minha mão, ó, dobrado, aqueles mesmos, tá tudo com os nomezinhos aqui, ó, tudo com os nomezinhos, tô dobrando, certo? Vou, caiu no chão, tô pegando o que caiu no chão. E aí, dobrado, não estou enxergando, tá? Dobrado, e o último aqui, dobrado. E a gente vai contar quantos tem, e depois eu vou tirar um só. E aí, aquele que sair é o sorteado, a Silvana já vai receber o dela na casa dela, e a pessoa que for sorteada, talvez ela esteja na live agora, talvez não esteja, mas essa era a regra. Ela precisava ter feito ali, ter participado da live de ontem, ter feito algum comentário, ter feito algumas ações ali, e a gente vai sortear esses nomes então. Então, ó, vazio, todos os nomes que eu dobrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 papeizinhos. Minha mão não tem nada. Tá bom? Não sou mágico, não tem nada aqui na minha mão escondida. Os papeizinhos estão aqui. Tenham pensamentos positivos aí desse lado. Acredite aí que você pode ganhar o livro. Quem sabe você ganha, tá? Pode ser que você esteja nessa live ou não, tá? Se não tiver, a gente vai entrar em contato e vamos mandar de qualquer forma. Depois eu vou pedir para a pessoa gravar um videozinho, até para a Silvana. Vou pedir para você gravar um vídeo. E para você mandar o videozinho quando você receber o livro na sua casa, tá? Então, ó, vou tirar aqui, tá? Ó, peguei um só papel, tá aqui, ó, não consigo ver o nome, não consigo ver nada. Na tua frente aqui, vamos abrir. Quem foi que tirou? Opa! Gerry Dartora. Ó, você viu aqui, não teve marmelada, tá? Tirei aqui, eu nem sei se ele tá aí na live. Tá aí, Gerry Dartora, tá aí? Se tiver, manda aí um coraçãozinho, só pra gente saber, tá bom? Então, ele e a Silvana foram sorteados. A gente então vai enviar o livro para tua casa, para que você receba esse livro maravilhoso. Vou pedir para que você curta, compartilhe na sua mídia social, aí no seu Facebook. Se você achou, se você por acaso achou legal, faz aí algum comentário, me fala se você gostou, se teve alguma frase que te chamou a atenção, o que você aprendeu, né? E aí, a semana que vem a gente vai começar com outro livro. Eu vou até fazer uma chamada aí a semana que vem, provavelmente na quarta-feira, para a gente sortear o livro. Talvez a gente vai fazer sorteado qual é o próximo livro que nós vamos estudar juntos aqui. Não pare por aí, por favor, vai lá para a minha página de Facebook, dê uma estudada lá, veja as lives que a gente gravou falando sobre esse assunto e vê como que isso pode te ajudar. Eu tenho certeza que se você aplicar esses conceitos, vai abençoar e vai ajudar a sua vida, tá bom? Obrigado por terem participado, é um prazer muito grande estar aqui junto contigo. Obrigado por esse momento tão especial.
sucesso nos seus negócios, sucesso na sua vida. Se cuida, tenha saúde, cuide da sua mente, apesar de se cuidar com relação ao coronavírus, se cuide também com relação à mente, para não receber um bombardeio só de coisas negativas aí, tá bom? Você quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, opa, teve várias colocações aqui, ó. Marmelada, não foi não que você me viu tirando ali. Estou aqui, presidente, olha, legal, a Silvana está aí, eu sei que ela estava. Pensamentos positivos gera ações, olha aí, legal. Colocando em prática, eu sabia que ele seria meu, muito bacana. Frase que gosto do livro O Segredo: você é como uma torre de transmissão humana, transmitindo uma frequência com os seus pensamentos. Se quiser mudar qualquer coisa em sua vida, mude a frequência, mude seus pensamentos. Muito bom, mude a frequência, mude os seus pensamentos. Legal. Se você espera ganhar aí 50 mil, 10 mil, não sei qual que é o seu ponto de vista, você pensa em ganhar 5 mil, se isso está bom para você, procure pensar como uma pessoa que vive dessa forma, né? Apesar de não ter esse valor, lógico, não vai sair gastando esse valor sem ter. Não é isso que eu estou falando, mas procure se portar, procure ver coisas, estudar coisas, analisar coisas, viver como se alguém dessa forma. Você vai fazer uma viagem, vai estudar sobre esse local, né? Já falamos sobre isso. Vai procurar estar na mesma energia. E daí é bem provável que a gente vai conseguir com mais facilidade. Muito obrigado. Hoje eu garanto que já sou o Arthur, né? A gente já tinha lido. Todos nascemos com muita inteligência, da Alice tinha falado a respeito disso. Isso transforma a vida. Legal, muito bom. Transforma assim. Legal, muito bom. Amigos, obrigado. O Emerson escreveu mais alguma coisa. Se você tiver mais comentário, faz aí, não tem problema. Eu faço questão de ler aqui. É a última aula, então faço questão aqui, ó. Quando me refiro à liderança, não quero dizer para negar qualquer outro líder. Um mais experiente para esse caso. Ela seguir sendo proativa. Exatamente, Emerson. Muito bom, legal. É que como estando do lado de cá, a gente sempre faz questão de compartilhar, né? Para a gente sempre estar aprendendo coisas boas. Isso é até mesmo para mim, né? Para mim e para nós, né? A questão da liderança, sem dúvida nenhuma. A gente sempre pode buscar novas, como eu falei, novas inspirações, buscar novas maneiras de facilitar tanto a nossa vida quanto de outro. Isso é líder, né? Estar na frente, mesmo buscando maneiras de facilitar e também tendo esse ponto de vista aí. E eu tenho certeza que você não pensa dessa forma, não. Eu te conheço muito bem e sei que você e a Silvana pensam exatamente como isso que eu falei, né? Dessa questão da humildade e tudo mais. É que como a gente tem outras pessoas participando, e até mesmo para nós, né? A repetição é sempre boa, né? A gente sempre precisa repetir. Mas, de novo, excelente colocação, Emerson. Sem dúvida nenhuma. Legal, muito bom. Perfeito. Amigos, obrigado. Se tiver mais algum comentário, coloca aí. Eu vou salvar isso daí no meu Facebook. Você pode ir lá depois e assistir de novo, tá? Obrigado mesmo. Sucesso. Um grande abraço. E depois, Silvana e Dartora, a gente vai mandar o livro aí. Você vai receber na sua casa. Eu vou pedir para você me mandar lá no inbox o seu endereço. Me manda o seu endereço que eu vou te mandar lá para a sua casa, tá bom? Preciso que você me mande o endereço. Sucesso, um grande abraço e até mais. Obrigado pelos comentários, foram excelentes, todos, sem exceção. Obrigado pela participação de todos aí. Um beijo no coração. Até mais.